Meus queridos irmãos e irmãs, meus amigos, minhas amigas, a paz do Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus por mais esse dia de vida que Ele nos concede como dádiva, como bênção. E nesse dia, a graça também de podermos dedicar alguns momentos na meditação da Sua palavra e a oração. Ora a Deus em nome do Senhor Jesus, pedindo que a bênção dEle seja sobre a tua vida, sobre a tua família, trazendo paz, proteção, provisão e aquela tranquilidade que a presença do Senhor nos faz sentir em todas as situações da nossa vida. Te envio com a minha saudação também o meu abraço carinhoso, agradecido pela tua companhia, pela tua participação nestes momentos de meditação junto comigo. Vamos então já abrir a palavra do Senhor e eu te convido para caminhar comigo um pouquinho dentro do livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1, nós vamos começar por ele, ainda que vamos passear um pouquinho dentro do livro. Mas nós vamos iniciar a nossa meditação no capítulo 1 do livro do profeta Jonas. O livro do profeta Jonas está bem mais próximo do final do Velho Testamento. Você achando o final do Velho Testamento, Malaquias, Zacarias, você vai voltando um pouquinho para trás, 3 ou 4 livros, e você então encontra o livro de Jonas. Enquanto você abre a Bíblia aí, eu faço apenas uma observaçãozinha em relação a Jonas, porque Jonas já há registro bíblico a respeito dele, do seu ministério profético, lá no segundo livro de Reis, no capítulo de número 14, onde Deus envia Jonas para levar uma mensagem da parte de Deus, uma mensagem boa, por sinal, para o rei de Israel. Essa é a primeira menção que nós temos da vida, do ministério do profeta Jonas. Aqui, entretanto, Jonas é enviado para uma outra missão. Ele recebe de Deus uma outra responsabilidade. E dentro dessa missão, dessa incumbência que Deus lhe dá, nós vamos ver aqui algumas reações de Jonas, algumas posturas de Jonas. Nós temos caminhado dentro da palavra do Senhor nas nossas meditações, desde lá, 20 de março, dando assim uma ênfase maior às similaridades, às semelhanças que há entre a nossa pessoa, entre a pessoa dos nossos tempos, as pessoas do nosso tempo e também os personagens, as pessoas que estão registradas no livro sagrado. Jonas é uma dessas pessoas que para nós é um exemplo e uma representação muito especial em diversas áreas da nossa vida. E hoje nós vamos pegar uma delas. Capítulo de número 1 de Jonas, verso de número 1 e verso de número 2. Vamos então iniciar a leitura da palavra do Senhor para nós também iniciarmos a nossa caminhada na meditação. Diz aqui o texto bíblico, capítulo 1, verso 1, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, o filho de Amitai. Amitai era também profeta. O pai de Jonas era também profeta. Então veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro do navio, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Livro de Jonas, capítulo 1, a história de Jonas, o registro bíblico é extremamente conhecido, mas eu quis ler esses 2 versículos com você para chamar a atenção para um detalhezinho que
está colocado, não citado aqui no começo da leitura que nós fizemos, mas que lá no capítulo 4 a gente vai ver também que é uma fala de Jonas para a pessoa de Deus, que está entre o verso de número 1 do capítulo 1, a ordem de Deus, e o verso 2 do capítulo 1, que é a fuga de Jonas, a tentativa de fuga de Jonas para Tarsis, o que seria a Espanha. Ele vai para Jope, uma cidade-porto ali no território de Israel, existente até hoje. Você tem lá em Jope ainda visível aquela parte do porto de onde saíam os navios para as outras terras, para outras cidades, para outros países ali, através do mar Mediterrâneo. Então, Jonas recebe essa ordem de Deus, no verso 1, ele argumenta com Deus a respeito dessa ordem, que não está aqui entre os dois textos, mas que a gente vai ver já já, no capítulo 4, e então tenta fugir do Senhor para uma outra direção, para um outro país, no sentido exatamente contrário, oposto àquele que ele deveria tomar para obedecer à ordem do Senhor. Muito bem, eu e você conhecemos o conteúdo do capítulo de número 1, que trata então daquela tempestade levantada por Deus contra o navio em que Jonas estava, todo o transtorno que Jonas causa àquela navegação e, por fim, o lançamento de Jonas ao mar e ele sendo tragado, é o texto bíblico, né? Sendo tragado para um peixe que vai levá-lo para onde Deus quer que ele vá. Findo o capítulo 1, nós vamos entrar no capítulo 2 então. Eu disse para vocês que nós vamos caminhar um pouquinho. No capítulo 2 nós temos a oração, a primeira oração de Jonas, porque Jonas vai fazer 2 orações nesse pequeno livro de 4 capítulos também pequenos. Então o primeiro capítulo lá é a ordem de Deus, a tentativa de fuga de Jonas e o resultado disso. Capítulo 2 é a oração que Jonas faz quando está dentro do ventre do peixe. Então eu quero ler com vocês do capítulo 2, a gente vai correr porque eu quero chegar lá no capítulo 4 com você. O capítulo 2, no verso de número 1, diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno. Gritei, e tu escutaste a minha voz. Esse é o início da oração de Jonas, que vai até o verso de número 9 do capítulo de número 2. É aquela parte que eu deixo sempre para você ler quando nós encerramos, quando nós terminamos a nossa participação, a nossa reunião aqui. Muito bem. Capítulo 1, você tem lá a narrativa, depois você lê. Nós lemos o verso 1 e o verso 2. Citei o fato de, entre o verso 1 e o verso 2, ter um argumento de Jonas para Deus, que a gente vai ver mais para frente. Jonas vai citar esse argumento, ou essa argumentação com Deus. Jonas, no ventre do peixe, faz a sua primeira oração, e nesta oração, ou esta oração, é a oração de alguém que não quer morrer. É a oração de alguém que quer continuar vivo e que pede ao Senhor socorro, pede ao Senhor misericórdia. Ele clama ao Senhor lá de dentro do ventre do peixe, dizendo, você tem isso muito claro dentro da oração que Jonas faz aqui, dizendo: Deus, eu não quero morrer, eu quero viver, eu quero voltar a ver o teu templo, eu quero ir até o santuário. Né? Essa é a oração de Jonas, a oração de um homem que na hora da necessidade, na hora da angústia, na hora da dificuldade, na hora da tribulação, na hora do perigo, na hora do risco, recorre ao socorro, à misericórdia, à bondade e à generosidade de Deus. Como esta oração, ou como este tipo de oração
é constantemente feito, diariamente feito, por N número de pessoas. Quantas vezes eu e você já fizemos essa oração? Pedindo a Deus, Deus, eu estou aqui à beira da morte, à beira da destruição, à beira da perda de tudo, da desesperança. Quantas outras possibilidades nós poderíamos relacionar aqui? Quantas situações a gente já passou, tem passado, pode ser que você esteja passando, e que o clamor é o clamor de alguém que quer continuar vivendo, quer continuar em paz, quer sair da situação terrível pela qual está passando. É importante e interessante mencionar aqui que nessa oração, em momento algum, Jonas cita a razão pela qual ele está nessa situação. Em momento algum ele reconhece, Senhor, errei, desobedeci a tua voz, é por isso que eu estou aqui nessa situação, mas me perdoa. Não, Jonas, a semelhança do que às vezes também nós fazemos, ou a semelhança do que Jonas fez, nós fazemos também, você coloque aí da forma como você quiser, a gente vai buscar o socorro de Deus, mas não cita para Deus, não declara, não reconhece diante de Deus que aquela situação em que a gente está, fomos nós mesmos que criamos, fomos nós mesmos que provocamos aquele sofrimento, aquele risco, aquele perigo, aquela tribulação, às vezes por escolha nossa, por decisão nossa. Deus queria que a gente fosse para cá e a gente quer ir para lá. Deus disse para não fazer e a gente faz. Deus disse para fazer e a gente não faz. Para tomar um determinado cuidado e a gente não toma. E de repente nós nos vemos numa situação que, meu Deus, não tem o que fazer aqui, não há nada que eu possa fazer aqui. Jonas vai declarar, ele descreve a sua situação, a sua condição dentro desse ventre de peixe, dizendo que as algas se enrolaram na sua cabeça. E no verso de número 7, que eu quero chamar a atenção tua, no verso de número 7, a oração, eu disse, de um homem que não quer morrer. No verso 7 ele diz assim, quando desfalecia em mim a minha alma, quer dizer, quando eu estava morrendo, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. É na hora que eu estava na beira de morrer mesmo, desfalecendo, me lembrei de orar ao Senhor, e a minha oração chegou diante do teu trono, dentro do teu santuário. E Jonas declara nos versos seguintes, a resposta do Senhor veio para mim, ele já está declarando isso, ele quer, Senhor, eu vou me colocar diante de ti na tua casa novamente, aquela proposta, Deus, olha, me tira dessa que eu vou te servir de todo o meu coração. Quantas vezes você já falou assim? Quantas vezes eu já falei assim, Pai, me tira dessa, me ajuda a resolver isso, Pai, me perdoa por ter provocado essa situação, eu não sei o que fazer agora, mas por tua misericórdia, ouve a minha oração e me socorre, me tira dessa situação. Essa é a oração de um homem que não quer perecer. É o que nós estamos vendo, a primeira oração de Jonas é a oração de alguém que ainda que não tenha reconhecido que foi ele mesmo quem se colocou nessa situação tremenda, mesmo assim, ele ainda recorre à misericórdia de Deus, e Deus o atende, Deus o responde, Deus lhe responde, e diz no verso 10 que o Senhor dá ordem a esse peixe, a esse animal, e ele vomita Jonas próximo à praia, ou próximo aonde ele deveria se sentir seguro e se encaminhar, então, para cumprir o que era a vontade do Senhor. No capítulo de número 3, então,
você tem Jonas se dirigindo à cidade de Nínive e clamando contra ela, entregando para aquele povo a mensagem do Senhor de aviso de que a malícia deles tinha chegado a um ponto insuportável e que Deus iria destruir aquela cidade. Essa era a mensagem que Jonas tinha para entregar e que entregou. Não vou dizer que ele tenha entregue de bom grado. Talvez num determinado aspecto sim, mas em outro não. Qual era o aspecto, ou talvez qual o sentimento de Jonas que lhe deu paz em entregar a mensagem de Deus para aquele povo, uma mensagem de aviso, de alerta de que Deus iria destruí-los. Sabe? Talvez o sentimento no coração de Jonas de que aquele povo merecia isso. Diferente da mensagem que ele levou lá para o rei de Israel, ainda que fosse um rei não temente a Deus, infiel a Deus, mas a mensagem lá era de livramento por misericórdia de Deus, que Deus iria tirar Israel da situação tremenda que eles estavam por amor a Israel, para que Israel entendesse que havia um Deus para eles servirem, embora eles não estivessem servindo. Então essa mensagem de livramento para um povo que era o seu povo, dentro da sua terra, para Jonas era uma mensagem, uma missão agradável de cumprir. Aqui não, aqui é um povo de quem ele não gosta, com quem não tem nenhum vínculo, e é um povo ruim, né? Um povo ímpio. Então Deus está avisando que vai destruir, então eu vou lá e vou entregar a mensagem de Deus. Nesse aspecto sim. Mas em relação ao que poderia acontecer de diferente da mensagem entregue por Jonas, Jonas não se agradava não. Qual era a outra possibilidade? A primeira, Deus enviando a mensagem de que queria destruir, o povo ser destruído por não se arrepender. Para Jonas estava tudo em paz, estava tudo bem. Qual era a outra possibilidade? A mensagem chegar como chegou até aquele povo, e aquele povo se arrepender como se arrependeu, e Deus então recolher a sua mão e não destruí-los como não destruiu naquele momento. Essa era a parte que Jonas não gostava, com a qual Jonas não concordava. Mas foi o que Deus fez. Deus então viu o arrependimento, a humilhação daquele povo, tudo isso registrado aqui no capítulo de número 3. A mudança de posição então daquele povo e o que isso trouxe para eles como bênção da parte de Deus. Se Deus avisou que ia destruir, o povo se arrepende, se humilha, pede perdão, Deus então também não destrói aquele povo, aquela nação. É o que a palavra do Senhor nos diz, nos mostra com muita clareza. Aí então a gente chega no capítulo 4, que é a segunda oração de Jonas. Então nós estamos vendo nessa nossa meditação de hoje as duas orações do profeta Jonas dentro desse pequeno livro, né, que registra uma de suas missões a serviço do Senhor. A primeira, a oração de alguém que está numa situação terrível, por culpa sua mesma, mas que ora a Deus pedindo misericórdia e dizendo que não quer morrer. Deus, eu quero continuar vivendo, eu quero te servir. Aí ele vai no capítulo 3, cumpre a missão que o Senhor lhe deu. A missão que o Senhor lhe dá produz um bom resultado, não aos olhos de Jonas, mas sim aos olhos de Deus. E quando Jonas vê frustrada, eu vou usar esse termo, quando Jonas vê frustrada a sua expectativa do que ia acontecer, então Jonas vai fazer a sua segunda oração, que não é também diferente não de muitas vezes o que acontece nos nossos dias. Né? Quando nós estamos naquela situação terrível, a gente vai lá e pede misericórdia de Deus e diz que quer viver. Aí a gente, por algum momento, por algum tempo, a gente faz o que agrada a Deus, cumpre, né, o nosso compromisso com Ele, mas chega um momento que a gente quer ver algumas coisas acontecerem do nosso jeito, da forma como nós
desejamos, ou planejamos, ou projetamos, esperamos, e Deus então não cumpre as coisas não faz as coisas como a gente acha que devem ser feitas. Então, muitas vezes, as pessoas ficam decepcionadas com Deus, como Jonas ficou decepcionado, e vão fazer aquela oração: ah, Deus, quer saber de uma coisa? Eu não aguento mais. Quando você estava na barriga do peixe lá, estou falando figuradamente agora, você ora a Deus para continuar vivendo, para que o Senhor te tire daquela situação. Agora que as coisas estão bem, você está em ordem, em paz, lugar seguro, nenhum peixe, nenhum mar por perto, e que alguma coisa não sai do jeito que você esperava que saísse, agora você vai e pede a Deus: Deus, eu quero morrer. Deus, é a oração, é a segunda oração de Jonas que eu quero ver com você aqui no capítulo de número 4, verso 1, 2 e 3. Vamos lá? No último versículo do capítulo 3, diz lá, registra então que Deus viu o arrependimento, a humilhação daquele povo de Nínive, e o Senhor então decidiu não fazer aquele mal que iria fazer. No capítulo 4, verso 1 diz: mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. Disso o quê? De Deus não ter destruído aquele povo, como ele, Jonas, tinha ido lá anunciar que Deus faria. Verso de número 2, olha aqui. E orou ao Senhor e disse: essa é a segunda oração de Jonas. A primeira oração de Jonas, no momento do perigo, do risco, da morte iminente, na visão dele, porque Deus não iria matá-lo, Deus o estava levando para onde ele deveria ir. Para fugir de Deus, a gente usa o navio que a gente cria, vai lá, paga passagem e procura sair da presença de Deus. Nós produzimos, nós mesmos providenciamos a forma, o meio de transporte para fugir da presença do Senhor. Aí Deus traz Jonas no meio de transporte que Deus acha mais interessante para tratar com Jonas, o mais produtivo, o mais didático. Às vezes nós queremos fugir do Senhor nos nossos navios. Aí Deus nos coloca dentro da barriga de um peixe para te levar de volta, para você se sentir lá dentro, todo arrebentado e clamar ao Senhor por socorro, por misericórdia. Deus fez isso. É só uma forma de Deus tratar conosco. Não é que Deus nos quer destruir de maneira alguma. Deus só quer que você entenda que Ele é Deus e que você é homem, mulher, e que nós precisamos colocar a nossa vida dentro do que é a vontade dEle. Quantos textos bíblicos dizem para onde a gente vai fugir da presença de Deus? Salmo 139 lá é lindo em relação a isso. Se eu for para o infinito, o Senhor está lá. Se eu descer ao mais profundo do mar, ali também o Senhor está. Não há para onde nós nos dirigimos para nos esconder da presença do Senhor. Mas vamos aqui para a oração de Jonas, verso de número 2. É o que diz agora aqui. Nós vamos ler o 2 e 3 para encerrar. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Não foi isso que eu disse estando aí ainda na minha terra? Chama a tua atenção para aquela observação que eu fiz de um argumento de Jonas, presente entre o capítulo 1, verso 1 e o capítulo 1, verso 2. A ordem de Deus e a tentativa de fuga de Jonas. Entre o verso 1 e o verso 2, você tem aqui o que Jonas está declarando aqui no capítulo 4. Quando ele diz, olha, o que Jonas está dizendo aqui é o seguinte: quando o Senhor me mandou para tratar lá com Nínive, para ir entregar mensagem para Nínive, eu argumentei com o Senhor, eu declarei para o Senhor, para que eu ia lá? Por que eu iria fazer isso lá? Porque eu sei que o Senhor é. E aí ele vai declarar, nós já vamos ler já, ele vai declarar algumas das características de Deus, e dizer: Deus, eu já sabia, quando eu recebi a tua ordem, eu já sabia que o Senhor é misericordioso, e se eles se arrependessem,
o Senhor não iria destruí-los. Foi por isso que eu não quis ir, foi por isso que eu tentei fugir. Foi só por isso, Senhor. Quando eu ainda estava na minha terra. Então essa declaração aqui de Jonas 4, verso 2, e ela se enquadra lá no capítulo 1, verso 1, entre o capítulo 1, verso 1 e o capítulo 1, verso 2, ou entre o verso 1 e o verso 2 do capítulo 1, fica mais fácil de a gente entender. Então Jonas agora vai dizer para Deus, Senhor, eu não disse, né? Eu já não tinha dito isso, vamos ler lá o verso 2 agora inteiro. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em misericórdia, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, verso de número 3, peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Eu acho que você deve ter dado um sorrisinho aí, como eu dou o meu sorrisozinho aqui. Capítulo 2, a oração de um homem que na hora da grande tribulação, na hora do grande perigo, do grande sofrimento, ele ora a Deus que quer viver. Se submete à vontade do Senhor, declara a sua fé, a sua crença, o seu amor a Deus, mas que depois, num momento de tranquilidade, de segurança, tudo em ordem, porque alguma coisa não sai como ele queria que saísse, ele vai dizendo para Deus, Deus, eu quero morrer, me mata porque é melhor morrer do que viver. E isso porque Deus, tremendamente, é lindo isso, você pensar em relação à pessoa de Deus, incompreensível em relação à reação de Jonas. Jonas está aqui pedindo a morte porque Deus foi misericordioso, longânimo, benigno, tardio em irar-se, um Deus que não tem prazer em destruir a alma humana. Isso deixou Jonas muito insatisfeito, muito ressentido. O Senhor vai conversar com Jonas no verso 4, você tem aí, a gente já está encerrando, vou deixar essa parte para você ler como complemento. É um livro tão pequeno, irmãos, quatro capítulos pequenos, que você, quando nós encerrarmos aqui, em questão de minutos, você vai ler o texto todo, do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 4, o último versículo. Você vai, em poucos minutos, ler a narrativa toda, ver o que o Senhor, ou como o Senhor trata com as reações tremendamente naturais, humanas, terrenas, incompreensíveis até, presentes no coração de Jonas, um profeta de Deus. Ele não é um ímpio, ele não é alguém que não conhece o Senhor, é alguém que é servo do Senhor, alguém que é profeta do Senhor, mas que tem uma forma de entender as coisas que se opõe ao amor, à bondade, à benignidade de Deus. Vamos reler aqui mais uma vez, por favor. Leia comigo a razão pela qual Jonas está pedindo a morte. Deus, eu quero morrer porque eu sabia que o Senhor era benigno. Vamos ver aqui o verso de número no 3 e o 4. Deixa eu achar aqui o verso de número... O verso 2 ainda, vamos lá, verso 2. E orou ao Senhor e disse ao Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus, olha o que ele diz, piedoso, misericordioso, benigno e grande em benignidade, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Eu quis fugir para lá, para Tarsis, eu quis
fugir da tua presença porque eu sabia que o Senhor é tudo isso de bom aqui. E eu não queria, eu não concordo com que essa tua bondade, essa tua longanimidade, essa tua benignidade, esse teu coração imensurável de amor fosse oferecido e produzisse alguma bênção na vida daqueles ninivitas desqualificados. Por isso eu quero morrer, Senhor. Agora eu quero morrer. É melhor eu morrer do que continuar vivo e vendo frustrada a minha expectativa. A palavra que eu fui lá transmitir em teu nome não se cumpriu. E agora? Como eu fico? Eu que disse que o Senhor é todo-poderoso e tudo que eu disse agora, como fica? Quero morrer. Duas orações de um mesmo homem em situações distintas. Numa, na situação de risco, eu quero viver. Na outra, numa situação de tranquilidade, de paz, eu quero morrer. Vai entender. Foi o que Deus perguntou a Jonas no verso de número 4. Quer ver o nome? Só a pergunta que Deus faz a Jonas no verso de número 4. No verso de número 4 diz: E disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento? Em outras palavras, usando um linguajar mais nosso aqui, tem cabimento essa tua ira, esse teu ressentimento, essa tua raiva, esse teu descontentamento, ressentido, o cara está ofendido. Jonas está se sentindo ofendido. E é isso que Deus pergunta. Tem cabimento, tem razão esse teu ressentimento, esse teu sentimento de ofensa? E a resposta de Jonas é: tem. Eu tenho razão. E aí Deus vai tratar com Jonas, lá fazendo nascer uma boboreira, deixa o coração de Jonas feliz, vai lá e também no dia seguinte tira aquele deleite de Jonas. É tremendo isso, né? Jonas fica feliz com uma boboreira e fica infeliz porque Deus preservou a vida de centenas e centenas, de milhares de pessoas de uma única cidade. Deus vai argumentar com Jonas a respeito disso, mas parece que Jonas estava intransigente. O livro termina, você tem a narrativa aí, com Deus fazendo uma pergunta para Jonas, mas que parece que Jonas não respondeu. Leia o texto bíblico aí. Que lição tremenda nós tiramos desse texto para nós, neste sábado, final de maio, dentro de toda essa tribulação pela qual não um apenas, mas muitos, milhares, milhões estão passando e a gente junto. Quantas vezes você deve já ter orado: Senhor, nos tira dessa situação. Pesa lá a mão, arrebenta com aqueles camaradas lá, meu Deus. E o Senhor dando a eles a oportunidade de arrependimento, de mudança de vida. É complicado para o nosso coração entender isso, aceitar isso. Sem pensar ou sem citar as muitas vezes que nós mesmos, como eu já disse, criamos situações para nós mesmos que nos colocam em tremendo perigo e risco. E nesses momentos a gente vai lá clamar a Deus: Deus, tem misericórdia, me dá vitória, me dá vitória. Mas quando alguma coisa mais para frente, quando tudo está tranquilo, e alguma coisa não sai como a gente queria, os planos se frustram na nossa vida, algumas coisas dão errado, e parece que Deus já não está mais no controle das coisas, ou pelo menos não se incomodando conosco, não levando em conta, em consideração, os sentimentos do nosso coração. E aí a gente vai lá e diz: Deus, olha, não vale mais a pena viver, não vale mais a pena
acreditar, não vale mais a pena ter esperança. É melhor acabar de uma vez com tudo. Quantas vezes? Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque Jonas não fez, porque Deus não fez, em relação aos ninivitas, o que Jonas queria. E bendito seja o nome do Senhor, porque Deus também não fez o que Jonas queria. Jonas ficou lá preservado. Não há registro de que Deus tenha atendido a essa oração. Deus lhe deu foi uma outra lição, procurando fazer Jonas pensar. Jonas ser racional, inteligente, e entender quais eram, ou qual era o caminho e a vontade do Senhor. Que essa seja também a minha e a tua posição diante do Senhor. E aprender do Senhor e colocarmos a nossa vida dentro do que é a sua vontade. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos a Ti, Pai, mais uma vez nesse dia, glorificando o Teu nome, meu Senhor, e Te agradecendo por todas as bênçãos espirituais e por todas as bênçãos materiais que o Senhor nos tem concedido, cada instante da nossa vida, apesar de nós não merecermos absolutamente nada de Tuas mãos. O Teu amor, a Tua bondade, Tua longanimidade, a Tua misericórdia, a Tua benignidade, Pai, a Tua paciência, o Teu carinho por cada um de nós individualmente, meu Senhor, tem se revelado na nossa vida e nós Te bendizemos por isso, reconhecendo que o Senhor é o único Deus verdadeiro. O Senhor Deus que tratou com Jonas é o nosso Deus também que trata conosco e nós bendizemos o Teu nome, Te rendendo graças e louvor, meu Deus, toda a nossa adoração reverente. Pedimos, Pai, o perdão dos nossos pecados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e também a Tua bênção e a Tua unção sobre a nossa vida. Oramos a Ti, Senhor, por saúde espiritual, saúde física, saúde emocional, meu Senhor, saúde de fé e de frutos para a nossa família, para os nossos entes queridos, meu Senhor, para todos os Teus filhos e filhas, Teus servos e servas, meu Deus, em todo o mundo. Oro por saúde para aqueles que estejam enfermos, meu Senhor, hospitalizados, acometidos de algum tipo de doença ou enfermidade, e em especial também, Pai, dessa pandemia. Meu Senhor, traz saúde, meu Senhor, dá um basta. Pai eterno, termina com esta pandemia, com essa enfermidade, Pai, e que as pessoas reconheçam a Tua mão, operando libertação e livramento, Pai. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Oramos pelo Teu povo, espalhado por toda a terra, Tua igreja em todo o mundo, Senhor. Em nome de Jesus oramos por provisão, por proteção, meu Deus, pela graça e unção do Teu Espírito, que todos nós estejamos preparados, juntos, preparados para estar contigo, Pai, quando o Senhor vier buscar a Tua igreja. Nós oramos por isso, Senhor, de todo o nosso coração, desejosos de estar contigo, Senhor, no Teu reino. Oramos pela salvação de Israel, oramos pela paz de Jerusalém, a cidade onde está o nome do Senhor eternamente. Oramos, meu Deus, pelo Brasil, Pai. Resgata esta nação das garras do inferno. Pai, protege esta nação de toda investida do maligno, todo levante maligno. Meu Senhor, todo plano, todo projeto maligno, seja espiritual ou humano, meu Deus, destrói com o sopro da Tua boca e preserva, protege, Pai, gloriosamente. Meu Deus, aqueles e aquelas a quem o Senhor tem levantado e colocado em posição de liderança nessa nação, homens e mulheres colocados pelo Senhor para reencaminhar esse povo, esta nação, ao conhecimento e ao temor do Senhor. Meu Deus, eu oro por isso. Guarda o nosso presidente e sua família, toda a sua equipe de governo e sua família, cada um com a sua família, que a Tua mão esteja estendida para a nossa nação, para o estado de São Paulo, para a cidade de São Paulo. Deus maravilhoso, que nós desfrutemos da Tua mão estendida para nós, que nós vejamos, meu Senhor, o agir poderoso do Teu braço forte, trazendo, meu Deus, transformação
a este país, a esta nação, em nome do Senhor. Desperta a tua igreja para orar, meu Senhor, e para combater o mal, é a minha oração. Em nome do Senhor, oro pelo teu povo espalhado por toda a terra, meu Deus, nas Américas, na África, na Ásia, no Oriente Médio, na Oceania, na Europa, nas grandes cidades, nos lugares mais distantes, empobrecidos, esquecidos. Meu Senhor, que a tua mão esteja estendida, Senhor, para abençoar o teu povo em cada lugar. Oro, meu Deus, pela nossa Igreja Brasil para Cristo e suas lideranças. Oro, Pai, pela nossa região de Vila Carrão, pela congregação do Aricanduva, do Dalila, do Eliane, do Maria Luísa, pela sede aqui no Carrão, por cada servo teu e serva tua, cada família. Meu Deus, receba do Senhor as bênçãos especiais, tanto as espirituais quanto as materiais, e nós nos alegremos na tua presença. Pai, que a tua mão esteja estendida para nos conceder a graça de, no mais breve tempo, nós podermos estar no teu templo, na tua casa, te servindo, o teu povo espalhado por todos os lugares, todas as denominações que compõem a tua igreja fiel, meu Deus, na terra, e em especial no Brasil, em especial na nossa cidade e estado. Meu Senhor, que sejamos abençoados e prósperos, um povo fiel a ti. Em nome do Senhor Jesus, eu oro por isso, que a tua bênção, meu Deus, esteja derramada sobre cada um de nós, cada súplica, cada oração apresentada diante de ti agora, Senhor. Talvez alguns estejam se sentindo como Jonas no ventre do peixe. Meu Senhor, essas almas, essas vidas estão buscando a tua face agora. Meu Senhor, opera maravilhosamente, trazendo, meu Deus, escape, socorro, saída, mudança de situação. Que lições gloriosas de vida contigo sejam aprendidas em cada momento. Eu oro a ti por isso. Meu Senhor, oro por aqueles que estão solitários, sozinhos em seus lares, meu Deus, no trabalho ou em alguma outra situação, que a tua presença seja real, trazendo paz, trazendo segurança, trazendo consolação e tranquilidade, Pai, a esses corações. Nós oramos por isso, Pai, agradecidos, meu Deus, pelo teu amor para conosco. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, hoje e sempre, meu Senhor. Amém e amém, e graças a Deus. Bendito seja, pois, o nome do Senhor por mais esta breve reunião de meditação e oração, que nós estamos aqui participando juntos. Eu aqui, você aí onde você está, separados fisicamente, mas unidos e reunidos, num só coração, numa só fé, num só espírito, diante do único Deus verdadeiro. Que o Senhor te abençoe. Se Deus nos permitir, amanhã estaremos juntos mais uma vez para alguns momentos de meditação na palavra do Senhor. Me despeço com aquele nosso lema: a lâmpada não vai se apagar. Fiquem com Deus. A paz do Senhor.